Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, o Repórter MT recebe Gláucia Amaral, ela que é presidente da Comissão da Mulher, da OAB, também procuradora de Estado. E nossa pauta hoje é sobre o feminicídio. O feminicídio, as penas aplicadas a esse crime, o julgamento da sociedade. Também vamos falar aqui como reagimos a isso. Bem-vinda, doutora Gláucia, ao Repórter MT. Muito obrigada. Eu agradeço não por mim, mas acredito que por todas as mulheres que se sentem hoje aqui em Mato Grosso, falo por mim, falo por todas, com muito mais medo em razão da escalada de mortes. Se fala muito em motivação, mas desmotivadas, injustas, cruéis que vem acontecendo. Pois é. Só nesse ano nós tivemos em Mato Grosso aí quase 30 casos desses que foram aí até esse semestre, digamos assim, né? E o caso mais recente que teve grande repercussão, chocou a todos, foi da advogada Cristiane Castrilon, que foi assassinada por espancamento, asfixia, foi violentada por um ex-policial militar, teve o corpo deixado ali no Parque das Águas. Você está acompanhando de perto esse caso, né, Gláucia, justamente aí pela Comissão da Mulher da OAB. Então, eu primeiro gostaria de saber sobre o impacto que esse crime teve para você e o que pode ser feito ainda buscando justiça para a família dessa vítima. Nós estamos no Agosto Lilás e nós estamos em menos de 6 meses no ano de 2023 com a segunda advogada morta por feminicídio. Tivemos a Thaís Machado, tivemos agora a Cristiane Castrilon. Sempre dizemos que a violência contra a mulher, ela não respeita classe social, condição econômica ou formação educacional. Violência contra a mulher é cultural. Ela está estruturada em nosso país e eu lamento até observar que a legislação que nós recebemos quando Portugal colonizou o país, que eram as ordenações filipinas, que traziam a autorização escrita, a hipótese nas quais o marido podia matar a mulher, entre outras questões que inferiorizavam a mulher e que a gente vem resolvendo agora, depois dos anos 2000, depois da Constituição de 88. A questão da honra, né? Isso. Se você for a Portugal hoje, que foi quem trouxe a religião, a moral e as leis, essa realidade não existe mais. Mas nós continuamos reproduzindo. E reproduzindo com ares de que isso fosse natural, humano. Não é assim com todos os animais. Não, não é. Nós estamos numa sociedade cruel, violenta com a mulher. O Brasil está entre os países que mais mata mulheres no mundo e Mato Grosso está nos primeiros lugares, se não o primeiro, mas segundo ou terceiro lugar em feminicídio no Brasil. Ou seja, nós estamos falando que nós temos um PIB gigantesco, nós somos o celeiro do país, quiçá do mundo. Nós temos previsões da revista Forbes de sermos a nova Califórnia, mas nós somos e disputando o pior lugar no mundo para ser mulher. Isso é inadmissível. De que estão servindo as escolas? De que estão servindo os nossos investimentos? E sim, nós temos que perguntar. Recentemente, nos últimos 10 anos, ingressou na pauta política a pauta de família. Uhum. Vamos lá, que família é essa, então, que nós estamos tratando, uns defendendo, outros apontando necessidades de mudança e de reconhecimento das múltiplas famílias que existem? Que família é essa? Em que os filhos homens acreditam que matam se a mulher lhe diz um não, se a mulher termina um relacionamento.
Se a mulher deseja estar com outro, traição acontece de ambos os lados. As mulheres, não existe esse índice de morte de homens por conta de traição. Então, eu falo da condição geral, né? Você perguntou da Cristiane, perguntou da família. E que é uma família, por sua vez, de pessoas que só fazem o bem. Dedicam suas vidas, os pais já são mais velhos, dedicam suas vidas a trabalhos voluntários, a fazer o bem, a ajudar os outros, que jamais todos de boa formação moral e o que seja, né, que uma sociedade exige, mas que sejam todas pessoas honestas, que trabalharam a vida inteira, estudaram a vida inteira, se amam, não devem ninguém, quer dizer, foram atingidos pela barbárie, porque isso é uma barbárie. E o que a gente precisa fazer, a OAB certamente vai garantir. Nós estamos com 2 comissões acompanhando o inquérito de perto, vamos acompanhar passo a passo até o final do júri, porque, como você disse, existe a questão da pena. A pena base é 12 anos, mas a gente não pode pensar que com esses requintes de crueldade, a gente começa a calcular a pena pela base. Como aconteceu, né, no caso da Emily. Não li a sentença, não conheci os quesitos apresentados ao júri, não sei com base em que elementos se chegou, mas nós precisamos acompanhar. Porque talvez seja nesse sentido que a gente quer acompanhar o processo e os processos, para que a gente faça justiça. E justiça na medida. Não é nem mais e nem menos. Mas, efetivamente, não pode ser menos. Mas 12 anos é uma penalidade, é uma pena que a OAB não vai aceitar. Não. 12 anos é o início, sim, sem agravantes. Sim, mas eu digo que 12 anos a OAB não vai aceitar. Veja bem, nós vamos acompanhar. Eu, hoje, olhando as circunstâncias do caso, entendo que não é caso de pena base. Obviamente, quem decide é o júri. Mas é por isso que nós entendemos que os processos precisam ser acompanhados também, para que eles resultem numa penalidade porque às vezes o processo chega até o tribunal do júri de uma determinada maneira que não há o que se possa fazer. Então a gente precisa ir trabalhando nesses processos desde o início. Qual seria a penalidade na sua avaliação? Não tenho como chutar, mas o máximo... Na sua avaliação. Isso, a minha opinião, né? O máximo é 30, fora as agravantes. Porque há muito sofrimento envolvido, há muita crueldade, o crime é hediondo e não são críticas, eu quero dizer, que ao Poder Judiciário. A estrutura que nós temos, como eu disse, às vezes o processo chega num ponto que você não consegue efetivamente aplicar a pena máxima. Mas é com isso que nós, como representantes da sociedade, nos preocupamos. Porque a pena serve para que este indivíduo pague. Que não há pagamento que chegue para você tirar a mãe de 2 filhos. Foi lido na Assembleia Legislativa ontem a lista das mulheres e quantos filhos cada uma tinha. Não existe pagamento para isso, porque elas não estavam fazendo absolutamente nada errado. Nós não temos pena de morte no Brasil para nem o pior dos crimes, mas essas pessoas não estavam cometendo crime, elas estavam vivendo. E nesse caso não é só a vida delas, daquela vítima, é a vida de 2 filhos, 1 filho, 3 filhos, uma mãe, um pai que dependiam dessa pessoa e tudo mais. E tudo. Tudo. Eu quero aproveitar e ler uma notícia aqui, que foi publicada aqui pelo Repórter MT, e eu aproveito e peço aí a reflexão de todos nessa questão, né? Assassino, ladrão de postos de combustíveis, expulso da Polícia Militar em 2015, Almir Monteiro dos Reis, que matou a advogada Cristiane Castrilon, 48 anos, no último domingo, foi enviado para o Presídio Militar de Chapada dos Guimarães,
onde está seguro e a sua integridade física será mantida intacta. Apesar do crime cruel que ele cometeu, espancou, violentou, asfixiou Cristiane, depois abandonou o corpo no Parque das Águas, em Cuiabá, o bandido estará devidamente protegido por já ter sido policial no passado. E aí, doutora, é revoltante uma situação dessa, né? A sensação que a gente tem aqui é de que a gente não está vendo justiça, né? Com o zelo da integridade física desse criminoso cruel. A OAB tem como buscar alguma medida contra isso? Porque ele está numa tranquilidade lá, né? Não é um presídio comum. Então, essa regra em relação a ex-policiais militares, a ex-policiais, não sei se se aplica só aos militares, ela existe em face da função desempenhada. Naturalmente, nós compreendemos que uma pessoa que fez parte da polícia possa ser alvo de comandos, não sei, ou de inimigos, ou de qualquer que seja, ou eu citei estruturas, mas assim, qualquer que seja a pessoa que se sinta incomodado por ele ter praticado de alguma ação. A existência disso, não vou fazer um juízo de valor completo, até porque eu também, mesmo sendo procuradora do Estado, eu tomei conhecimento da existência desta forma recentemente com esse caso. Porém, entendo que crime hediondo não se enquadra. Mesmo porque, vamos lá, e aí, de fato, eu não conheço as circunstâncias, então. Exatamente. E mesmo porque eu não conheço as circunstâncias, mas se nós falarmos de um entendimento acerca de uma ação ocorrida na atividade policial, é uma coisa. Se nós falamos de uma pessoa que tem uma ficha corrida de serviços prestados, mas que cometeu um erro, talvez menor, não sei, e foi condenado, estamos falando de uma circunstância. Mas nós estamos falando de um crime hediondo que nada tem a ver com a atividade policial, inclusive já estava fora. Evidente que, provavelmente, quando se escreveu a regra, não se pensou nessa possibilidade de alguém expulso, mas eu acredito que nós, justamente como OAB, como Secretaria de Segurança Pública, o próprio governador, a própria Assembleia Legislativa, nós temos a deputada Janaína Riva, bastante preocupada com essa questão. Eu acho que a gente tem que se debruçar e essa é uma solução jurídica para isso. A integridade física de qualquer preso, nós temos que defender em nome da democracia, da cidadania, mas não privilégios. Não, e isso, por mais que seja uma regra aplicável a todos, soa para a sociedade como um privilégio, talvez até mais. Até mais. Soa como injustiça também. Exatamente. Né? Soa como injustiça, por isso fica essa reflexão. E porque ele está numa vida tranquila, digamos assim, ali nesse presídio de Chapada, porque não funciona como um presídio comum aqui, né? Então, a OAB vai buscar esse caminho para a transferência desse criminoso. Sim. Nós estamos acompanhando essa questão para, dentro das possibilidades legais, que seja garantida a segurança, mas que lá não permaneça. A senhora falou agora há pouco sobre a questão dos órfãos que ficaram dessas vítimas, que na Assembleia Legislativa teve apresentação, manifestação sobre isso, né? Pelo que a gente viu aqui, a Cristiane deixou 2 filhas, né? Deixou 2 filhas órfãs. E só em 2022 nós temos um levantamento de que em Mato Grosso 92 crianças ficaram sem mãe, porque as mães foram vítimas de feminicídio. Então, olha o tamanho dessa violência, né? O tamanho dessa violência. E a gente vê, porque essas vidas foram dilaceradas, foram vidas dilaceradas. E a gente vê muito direitos humanos na proteção do bandido. A gente vê isso em todos os tipos de crime, muitos direitos humanos na proteção do bandido. Mas a gente não vê direitos humanos agindo com relação a essas famílias, essas vidas destruídas.
Tem como mudar isso? Qual que é a sua percepção, doutora? Então, em princípio, eu queria até... Bom, eu sou designada pela Procuradoria-Geral do Estado no Conselho de Direitos Humanos. Conversei sobre isso. Naturalmente, a gente precisa da defesa dos direitos humanos, porque a gente precisa combater a barbárie. Sim, não podemos ser uma barbárie, mas Exatamente. a gente também quer ver os direitos humanos brigando por essas vítimas, né? E, na realidade, o Conselho de Direitos Humanos de Mato Grosso, ele começou na defesa das vítimas, das famílias das vítimas. Tanto é que obteve a decisão no caso do Henrique Trindade e me parece que é o José Tencati, que foram assassinados e não houve punição dos assassinos. E isso caminhou e hoje está... hoje existe uma associação de familiares de vítimas que, teoricamente também, que logicamente são de defensores de direitos humanos, mas que se apartou. Mas é um entendimento, e eu concordo com você, mas é um entendimento do próprio Conselho de Direitos Humanos. Este é um tema de direitos humanos. Por quê? Se formos olhar as condenações no Brasil, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive eu vou pedir desculpas ao meu professor de Direito Internacional Público, porque eu não sei o número, mas assim, vou dizer, se não todas, a maioria das condenações no Brasil foram por falta de punição a assassinos. Então, é direito da vítima, é direito da sociedade. Repetindo, é o justo. Uhum. Não estou defendendo a violência, não estou defendendo a resposta violenta, estou defendendo que a gente aplique a lei que está posta. Inclusive em casos de feminicídio, considerando o impacto cultural que nós ainda temos e que nós precisamos modificar essa sociedade, eu entendo que nós temos que avançar na pena mínima para feminicídio, para que a pena máxima naturalmente aumente, que de 12 vá para 20. Na sua opinião? Na minha opinião, modificando mínima, mas isso na lei federal. Uhum. Não acredito, eu, Gláucia, não estou falando aqui em nome da OAB, nada. Uhum. Eu, Gláucia, não acredito no punitivismo como solução. Eu acredito que, aliás, no excesso de pena como solução. Eu acredito na pena. Uhum. É a sensação de que não vai ser punido que a pessoa acredita que ela não vai ser pega, que ela não vai ser punida. Então, a eficiência no sistema inteiro é o que a gente precisa conseguir. Mas a gente reconhece, olhando o sistema penal, que há ajustes a serem feitos em penas, em tipos de crimes, na estrutura que você tem, no tipo de pena. Digamos, há 20 anos. Ele cumpre alguns anos, aí ele sai para cumprir o semiaberto. Isso. E aí, muitas vezes, volta a praticar aquele mesmo crime. Isso. Essa é uma preocupação da sociedade. Mas, aí voltando também à questão dos direitos humanos, eu vou dizer uma coisa. Por outro lado, os conselhos de direitos humanos das mulheres, porque a gente não coloca, fica muito grande, a gente não coloca os direitos humanos das mulheres. Quem luta e briga para aumento dessas penas e quem ampara as mulheres vítimas, não só de feminicídio, mas de todos os outros crimes e cobra do Estado em todas as suas manifestações, União, Estados, municípios, que dê estrutura para essas mulheres saírem do ciclo de violência. E especialmente que essas mulheres, que as nossas mulheres, que nós mulheres, quando crianças, tenham chance de estudar, chance de acreditar que nós podemos, chance de crescer acreditando que não precisa de qualquer relacionamento, especialmente de um relacionamento abusivo. Muitos atacam, falam assim, porque as feministas dizem que mulher não precisa de homem. Bom, então eu vou falar uma coisa. Mulher não precisa de homem e homem não precisa de mulher. Mas a gente pode querer por amor, para constituir família, para ter filhos, para ter um bom companheiro e companheira
estarmos juntos. Mas precisar, ninguém precisa. E a gente precisa saber disso. Porque se a gente não sabe disso, a gente pode, aí nos casos dos relacionamentos mais longos, inclusive, permanecer em relacionamentos abusivos e violentos por conta disso. Mas essa mesma sociedade que cobra penas, vou atropelar a sua pergunta, é a sociedade, e aí as redes sociais mostram, que vai às redes sociais julgar a vítima. Qualquer vítima. Em Belo Horizonte, tivemos aquele caso grotesco, absurdo, é a barbárie. Da moça que saiu para beber com amigos e no caminho de casa, a bebida fez mais efeito, não conseguiu entrar em casa e o Uber deixou ela ali na frente e ela foi carregada por um estuprador que estuprou a sociedade, as redes sociais, o Twitter. Mas bebeu? Como que bebe assim? A pessoa que bebe tem que saber, a pessoa isso. O que é isso? É um julgamento cruel, né? É um julgamento na pessoa errada. Está criminalizando a vítima. Exatamente. Tira o estuprador do contexto, né? Do contexto. E coloca, ela não devia ter bebido, ela não devia estar com essa roupa, ela não devia nem ter saído. Sozinha. Exatamente. As mulheres são julgadas. Nesses casos de feminicídio, a gente tem visto mais ainda, né? Para Maria da Penha, que agora, além de tudo, existe um documentário aí, apócrifo, dizendo que a história é toda inventada. Sim. Tá. Sabe, é uma história que percorreu os tribunais brasileiros e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. É um absurdo. Me preocupa essa sociedade também que acredita nessas teorias da conspiração, com tantas mulheres morrendo e ainda se dão trabalho, às vezes até paga para assistir esse tipo de coisa. Eu fico preocupada com saúde mental quando eu vejo isso. E não necessariamente com opinião contrária. Mas para Maria da Penha, quando essa saga dela, antes da lei, quando começou a luta pelo fim da impunidade, jornalistas perguntavam, mas o que a senhora fez para ele atirar na senhora? O que um ser humano, num relacionamento, pode fazer com seu companheiro ou sua companheira para levar um tiro de espingarda nas costas e depois de paraplégica, de ter ficado em coma no hospital, sofreu uma tentativa de eletrocução dentro de casa? Nada. O pensamento não é o que aconteceu, é o que você fez. Isso. O que ela fez. Porque a culpa é da mulher. E este pensamento tem uma palavra que aí a sociedade não gosta, que se use. Muita gente. Falando sociedade, não é todo mundo, é que a palavra ficou comigo hoje. Machismo. É esse mesmo pensamento que vai às redes sociais questionar por que uma mulher bebeu, por que ela está no bar, por que é essa hora, por que não sei o que ela fez para levar um tiro de espingarda. É esse mesmo pensamento que tem na cabeça de um homem que ouve não, estupra e mata. A gente não vê esses comentários só da parte dos homens, a gente vê esses comentários também da parte de mulheres. E isso é o que mais preocupa, né? Porque a gente continua vendo nas redes sociais, em casos de feminicídio, esses comentários de, mas ela deve ter feito alguma coisa, ou é porque ela traiu, porque ela estava bêbada, ou também porque que foi sair com um cara desses, porque conheceu na rede social, porque conheceu no barzinho, e aí vai, né? Então, essa ramificação que você diz aí, essa é a questão do machismo estrutural que já, digamos, contagiou toda a sociedade. E isso, o machismo... Esse é o pensamento que leva ao feminicídio. É esse o pensamento. Quando a gente fala de machismo, nós não estamos falando dos homens. Nós estamos falando dos homens e das mulheres. E veja... Márcia, estamos falando de mim e de você também. Sim. Nós precisamos todos nos vigiar. Deputada, eu acho que é Keila ou Sheila,
Keller, Sheila. Eu a conhecia, não sabia que ela era suplente de deputada, fiz uma palestra no CREA, a convite dela, e ela fez um discurso ontem. Ela entrou agora, né? Ela entrou agora e ela disse a todos os deputados, depois de lei, eu gostei muito. Existe uma coisa que se chama machismo recreativo. E ela falou isso também, somos nós todos. Como é? E enquanto eu estiver aqui, serão 30 dias. Mas todas as vezes que eu ver machismo recreativo de vocês, eu vou falar que são as brincadeiras que a gente naturaliza ou coisas que são muito mais que brincadeiras, especialmente vindo de autoridades. Nós todos temos que nos olhar. Não são só os homens. As mulheres são machistas também. Então, os homens também não precisam pensar assim, tudo isso é um tipo de pensamento para nos atacar. Não, é um pensamento para a gente viver melhor. É mudar o pensamento. Exato. Mudar o pensamento. É para a gente viver mais em harmonia. E entendo que o machismo fere os homens também. Ele não fere só as mulheres. Quando um homem... você falou da legítima defesa da honra. Acho que antes um pouco, você está falando do caso de um homem que deu um tiro na cabeça da esposa, foi isso? Não. Hoje outra pessoa me contou, aqui no interior do estado, um dos feminicídios, na frente da filha. Teve um caso recente. Quando um homem não aceita a traição, o que ele está entendendo é que ele não pode viver sem essa mulher, que é uma fragilidade absurda, e novamente vamos falar de saúde mental. Mas não saúde mental a ponto de retirar a capacidade de responder por crime. Mas que ele se sente menos homem. Este era o conceito da lei há 500 anos atrás. O homem tem sua honra diminuída, a honra da sua família, pela traição feminina. E aí ele lava essa honra com sangue. Qual é a honra que tem um ser humano que na frente da filha de 4 anos atira na cabeça da mãe dela? Nenhuma. Então, assim, nós precisamos começar a dizer isso. A população precisa começar a refletir nisso. Que, por mais que nossas leis venham mudando, nós precisamos mudar a cultura. Só para complementar, eu vi o depoimento, a declaração do delegado que está cuidando do caso da Cristiane, e ele explicando por que era crime de feminicídio. E na fala dele, ele colocou porque ele agiu de forma cruel e tratou ela como objeto. Exatamente. Então, ali ele especificou exatamente essa mentalidade, né, criminosa. Tratou como objeto, digamos, como se ele tivesse, como se a vida dela não valesse nada. Sim, o que vale é se é que se pode chamar de desejo, a vontade dele. Ele pode impor a vontade dele a ela, porque ela é mulher. Muita gente perguntou assim, mas como assim motivação com este pouco tempo? Ela era mulher. Então, a vontade dele tinha que ser imposta, porque ele era homem. É um feminicídio clássico. E nós reproduzimos esse tipo de pensamento, porque a mulher tem deveres de servir, e novamente eu vou me socorrer na legislação anterior, recente. Acho que nós duas já estávamos vivas, o Código Civil, já tínhamos nascido, o Código Civil não é tão antigo, modificou, acho que 2000... e alguma coisa, mas antes disso teve uma outra modificação. Mas no Código Civil, que minha mãe casou sob a égide desse Código Civil, sua mãe também, nossos avós. A mulher tinha o chamado dever marital. Casou, ela tinha que manter relações sexuais com o homem na hora que ele quisesse. Objeto. Se você assistir hoje coach de relacionamento na internet, no Instagram, que fala que o homem tem que ser provedor e a mulher tem que ser delicada. Qual a diferença disso para essas relações de antigamente? Que foi o que construiu essa nossa realidade de hoje. E seu marido não pode lavar vasilha em casa
Porque ele vai ter energia feminina. Os dois trabalham fora. Os dois fizeram curso superior. Vai ficar com a energia feminina. Essa realidade econômica de 200, 300, 500 anos atrás não existe mais. Mas ele não pode lavar vasilha em casa, porque ele vai ficar com energia feminina. Você quer que seu relacionamento dê certo? E dá risada de mulheres que estão carentes. Todo mundo quer. Ah, imagine! O seu relacionamento não deu certo. Às vezes o relacionamento dela não deu certo porque o cara é um crápula que traiu, mas que enganou. Dessa forma a culpa é dela. Mas o seu relacionamento não deu certo porque você assumiu o papel de homem. Você tá trabalhando fora, você tá fazendo não sei o quê. Gente, vamos fugir disso. E é essa sociedade. Então a gente vê anos depois, anos atrás, décadas atrás, uma estrutura, e a gente vê aqui reprodução inconsciente, e a gente vê gente ganhando dinheiro com essa nossa ingenuidade e reproduzindo esse tipo de coisa que me entristece, porque expõe mulheres à violência e a relações abusivas. Na sua avaliação, Glaucia, para a gente concluir aqui, qual seria a solução para a gente dar um fim nessa montanha de feminicídio? Então, 3, né? Nós precisamos das redes de enfrentamento à violência contra a mulher. As 4 mulheres que faleceram em Cuiabá, elas não haviam procurado, seja o relacionamento que for, elas não tinham medida protetiva, a medida protetiva ativa em Cuiabá. Não são nos 141 municípios ainda. A Patrulha Maria da Penha, quer dizer que é um acompanhamento da Polícia Militar ao agressor e à vítima. 20 municípios. A rede, ela é integrada por Polícia Civil, Polícia Militar, IML, Secretaria de Saúde precisa estar presente também, mas também pela assistência social. Segundo item, e o judiciário também faz parte da rede, é realmente nós conseguirmos punir. E aí nós temos MP, nós temos Defensoria, nós temos os direitos da vítima, que a Defensoria tem também uma estrutura do direito da vítima, muito embora também defenda o agressor em muitos casos, e o próprio Poder Judiciário, o CNJ, editou uma resolução de julgamento com perspectiva de gênero, porque você tem que entender o papel da mulher e o papel do homem no processo. Né? A gente tem que entender a sociedade que a gente vive para julgar. Mas homem que é homem não bate em mulher. Mas nós, como sociedade, nós precisamos mudar a educação e cultura. Secretaria de Educação do Estado, Conselho Estadual de Educação, precisa entrar firme, porque tudo que eu falei anteriormente é para a nossa geração que está acontecendo já. Mas eu acredito que a gente vai mudar. Muda com essas conversas, muda com dor, com sofrimento, mas muda também quando, não sei se alguém que comentou em rede social na morte da Cristiane, na morte da Aline, a Aline que morreu com 14 facadas aqui, sim, no Pedra 90, e que morrendo e levando as 14 facadas não soltou a mão do filho. Então, assim, que essas pessoas tenham o coração aberto para entender que qualquer mulher está sujeita, não interessa o que a gente faça. A gente pode estar na rua. Eu estava saindo da OAB. Eu fui até a delegacia para acompanhar o inquérito da Cristiane e eu saí da OAB para pegar o Uber. No estacionamento da saída da OAB, na terça-feira à tarde, estava passando um homem, eu nunca vi, e me viu. E eu procurando o Uber, ele começou a gritar comigo, falar alguma coisa. E quando ele achou que eu estava sozinha, ele deu um passo na direção do estacionamento da OAB. Isso aconteceu comigo, terça-feira, antes de ontem. Ele deu um passo na direção
Só que o guarda tava ali atrás, eu chamei o guarda e ele veio, e aí esse homem saiu. Ele não respeita a mulher, respeita homem. Isso aconteceu comigo. Saindo da DHPP, passei na OAB e fui pegar um Uber. Então, assim, não tem o que a gente faça ou quem a gente seja. Ontem, saindo da universidade, o professor teve uma conversa conosco, tinha livros ali, mas todos nós, muito rápidos, entram no carro, porque é perigoso, nós não podemos viver assim. Chega. Bom, Glaucia, eu quero agradecer a sua entrevista e fica, né, a reflexão para todo mundo, né, para que cada um de nós faça essa mudança interna, né, faça essa mudança nos comentários, nos pensamentos e nas suas atitudes, porque essa mudança vai ter que ser de cada um, né? Porque por mais que a pessoa não pratique uma violência contra a mulher, quando ela muda, quer dizer, uma violência física, ou que ela pense que ela não está apoiando o assassino, quando ela muda o foco, o próprio feminicida ou outros, eles percebem que a sociedade não o reprova e reprova a mulher. Que ele mata, mas quem é questionado é a vítima. E é isso que nós estamos fazendo, estamos empoderando os feminicidas. Tem que acabar com isso. Gente, obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.